Fala, amigo da Bastão, tudo bem com vocês? Já se perguntaram por que os motores de embarcação, especialmente os motores de popa, eles não utilizam câmbio automático igual de um carro, por exemplo? Nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês especialmente os motivos técnicos e práticos por que isso não acontece, e também um único motor que tem um câmbio e por que ele é o único que tem. Então bora dar uma olhada. Então, amigo na Bastão, hoje a gente tem que falar um pouquinho antes disso, né, do câmbio em si no motor de popa. A gente tem que diferenciar que um carro e uma moto e um avião, cada um está no meio diferente. O avião vai estar lá no ar, meu amigo, flutuando de maneira magnífica com efeitos de sustentação de aerodinâmica. E a gente tem a principal comparação, que é um carro, por exemplo. Só que o carro, ele enfrenta uma resistência diferente, tá? Dependendo do terreno e tudo mais, que isso vai fazer ele ter uma variação de torque, consequentemente ele vai ter uma variação, né, nessa questão de desempenho, e com isso é muito interessante a questão do câmbio, para lhe dar essa variação. Às vezes o carro, quando ele está mais desacelerado, ele necessita de mais força, mais torque, justamente para chegar a uma certa inércia. Por isso que o carro, né, ele vai ter essa utilização do câmbio. É uma coisa muito eficiente, é uma coisa lógica ele ter que ter uma relação de marcha igual a bicicleta, né? Quando a gente vai para o barco ele precisa já, na verdade, o contrário. O barco ele precisa de uma constante. Porque o barco, sim, a gente tem uma embarcação, na maioria dos casos a embarcação é dividida em 3 pontos: planeio, semiplaneio e deslocante. A embarcação de planeio, ela chega a um de eficiência quando ela começa a planar, que isso eu vou falar já com um motor que é o único que tem um câmbio mais para frente. Mas o barco, no geral, mesmo ele sendo de planeio ou semiplaneio, ele precisa de um torque constante no hélice, entendeu? Por conta da resistência na água, é uma constante. Quanto mais velocidade imprimida, mais resistência ele vai estar sofrendo e tudo mais o casco. Então ele tem uma relação de transmissão fixa, tá? É uma coisa fixa do carro, do motor de popa. Então a gente tem a famosa relação de rabeta 1.85, 2.33 e tudo mais, que é o que? O motor ele tem o giro dele, 6.000 RPM tá tendo lá na cabeça de força do motor, e a rotação no hélice quando passa pelo eixo de transmissão, por exemplo, se for 2:1, 6.000 na cabeça do motor, 3.000 no hélice, entendeu? E isso vai ser calculado de acordo com o torque que vai ter a máquina, de acordo também com a potência e também principalmente o hélice que vai ser utilizado, tá bom? Bom, por que não utiliza câmbio, né? Já que a gente entendeu. Primeiramente a gente tem que entender uma coisa: como é uma coisa constante, né? Como é uma constante a resistência que o barco enfrenta dentro d'água, para a gente instalar um câmbio, imagina um câmbio automatizado, a gente vai ter peças a mais. A gente vai ter a questão do câmbio, vai ter que ter um local para colocar. Imagina um 60 HP. O motor é pequeno, ele tem a relação lá, tem a cabeça de força e tudo mais, os 4 cilindros ou 3 cilindros funcionando, e a rabeta dele lá. Você ia ter que modificar completamente, e para colocar um câmbio, você vai colocar mais complexidade, mais manutenção. O câmbio vai trabalhar como? Banhado a óleo, o câmbio vai ser seco, como é que vai ser a utilização desse câmbio? Então você vai ter a questão talvez de óleo de câmbio, todas mais coisas que vão deixar mais complexo o funcionamento do motor de popa. Se a gente pega um câmbio tradicional, ele é um conversor de torque, e aí ele ainda tem toda a questão da variação de carga, entendeu? E como o barco no meio aquático, a carga que você está enfrentando, por exemplo, o barco, ele está com X peso, né? O que vai variar para se adequar melhor ao peso e à velocidade é o hélice. Depois que você adequa, é constante. Entendeu? É constante a carga, é constante a variação que vai ter dentro d'água. Porque você não... Ah, Lucas, eu subo o rio. Beleza, você sobe o rio, mas não tem angulação, entendeu? Você tem mais arrasto, mais dificuldade para vencer aquele deslocamento subindo, ou mais facilidade descendo o rio. Mas você não tem angulação, você não sobe montanha, assim como você não tem descida. E você não tem uma inércia atuando igual atua num carro, entendeu? Então essas mudanças de carga, tudo, na prática, isso faz não ser interessante e não ser tão, pode-se dizer na questão técnica, inteligente colocar um câmbio, tá? Então por isso é um dos principais fatores de não colocar o câmbio. É uma coisa estável, o barco, ele tá dentro d'água, ele tá navegando de maneira retilínea, enfrentando sempre a questão do atrito com a água, que é um atrito que faz a necessidade de ter um alto torque. Que aí a gente entra principalmente no câmbio, que muita gente pergunta: Lucas, por que não coloca um câmbio CVT? A gente vai ter um câmbio CVT, que é um câmbio de polias extremamente simples, e um câmbio que se daria super bem, porque ele é um câmbio que ele
simula a marcha. Ele não tem as marchas, ele simula, ele tem as polias, né? Ele é muito bom, logicamente, para um carro pequeno, mas quando a gente entra na questão, um motor de polpa, a sua eficiência chega a 3.000 a 4.000 RPM, ou seja, ele necessita de um alto torque numa rotação já bem elevada para um câmbio CVT. Um câmbio CVT, tradicionalmente, você tem um carro trabalhando de 1.500 a 3.000 RPM. Tradicionalmente o máximo seria 3.000. Quando a gente chega num motor de polpa que vai trabalhar tradicionalmente acima dos 3.000, um câmbio CVT não é interessante. Imagina o tanto de torque que vai estar recebendo. Imagina um motor de 250 HP empurrando torque, meu amigo, num câmbio desse de polia. Rapaz, não tem pra onde correr. Um câmbio CVT vai fritar, entendeu? Mesmo sendo um câmbio que, se a gente analisar, seria um câmbio muito interessante para as embarcações, a finalidade dele não é tão boa. E a gente tem que lembrar também que, como é uma carga no barco, uma carga que não varia, quando há a troca de marcha, há uma perca de eficiência e não tem a inércia igual o carro atuando. O carro, quando ele está em aceleração, né, em contato lá com os pneus com a roda, a inércia está auxiliando o carro a se manter naquela velocidade, então você exige menos do motor, pode-se dizer assim. O barco não. Então a troca de marcha só é interessante caso a gente tenha o maior motor de polpa vendido na atualidade, que aí a gente está falando do único motor atualmente de polpa que tem câmbio e funciona, tá? Porque já foi feito teste em outros motores. E logicamente a gente está falando que lá no ano de 2021 a Mercury lançou o 600 HP V2, um câmbio de 2 marchas, que ele veio para modificar e para revolucionar. Mas eu tô falando do motor, gente, V12 7.6 de 6 HP, cara. E o motor é gigante. Lá no midsection dele tem um câmbio de 2 marchas somente, cara. E ele tem algumas coisas a mais. Além de ser um motor extremamente potente, ele tem um motor que tem o diferencial da caixa dele lá embaixo. O hélice mexe somente a caixa de engrenagem do hélice, tá? Não mexe a parte do câmbio tudo em cima, não tem todo aquele deslocamento, é somente o hélice que mexe. Isso também auxilia bastante. E ele ainda utiliza hélice rotante e contrarrotante, que auxilia nessa questão de eficiência. O câmbio dele funciona assim: quando o barco chega num limiar de eficiência de planeio, ele engata a segunda marcha, ou seja, a primeira marcha é para ter força e torque, e quando ele chega na segunda marcha, né, ele consegue trocar, e aí a embarcação consegue andar mais, consegue desenvolver melhor, ser mais eficiente. Mas, como eu falei, somente 2 marchas. Então a ausência de um câmbio automático nos motores náuticos é uma questão lógica de engenharia, entendeu? Tipo, é uma coisa que não faz muito sentido as empresas investirem nisso hoje. A não ser se você tem um monstro com muito torque, muita potência, muita tecnologia embarcada, que já vai dar manutenção, mas seja uma coisa extremamente robusta, que a gente tem, por exemplo, a Mercury chegando nos limites, trazendo 600 HP V12 com câmbio duplo, né? Será que possivelmente a gente possa ter outros motores com câmbio? Acredito que sim, mas motores de potência elevada, por exemplo, 300 HP para cima, e pode ter certeza que vai necessitar de uma modificação gigantesca no midsection, relação de rabeta e tudo mais. Então hoje, esse é um dos principais porquês o motor de polpa não possui um câmbio. Então, se você gostou do vídeo e assistiu até aqui, por favor, deixa um like, considere se inscrever no canal e já comenta aí uma ideia de vídeo para a gente estar trazendo curiosidades do nosso meio naval, de embarcação, motor de polpa ou até mesmo outras coisas que não são diretamente uma lancha, mas estão extremamente ligadas ao nosso mundo, beleza? Tudo que flutuar tá ligado ao nosso mundo naval. Então, um abração, vá com mais forte, vá de Titã!